Hoje nós vamos falar de direito do consumidor e de um assunto super importante para quem está comprando a casa própria ou um imóvel na planta, um apartamento, por exemplo. No ano passado, de cada 100 imóveis comprados, 41 foram devolvidos às construtoras. Isso significa, tecnicamente, o termo que se usa para isso é o distrato, ou seja, o rompimento do contrato que vigorava. Isso significa também fazer com que volte para as prateleiras das construtoras, entre aspas, um montante de 5 bilhões de reais. Esse é o tema do programa hoje. Nós vamos conversar com o Paulo Roberto Picelli, que é advogado. Tudo bem? Tudo bem, Wagner. Agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, especialmente nesse momento econômico difícil que estamos vivenciando. O tema, ele é mais de serviço ou mais de economia na visão de quem é advogado? Mais de serviço com forte impacto na economia, já que a construção civil é a área que mais gera empregos no país, né? E está sofrendo muito também com a economia. Tecnicamente, o senhor é advogado, o que é o distrato e em que circunstâncias ele se torna um bom negócio para o consumidor, para quem deixou de ter a capacidade, por exemplo, de arcar com um compromisso? Distrato é o desfazimento do negócio jurídico, é a devolução do imóvel e restituição de parte ou de total valor pago, de tudo que foi pago ou uma parte. É vantajoso quando o consumidor ele percebe ou que a obra vai atrasar muito e o saldo a financiar vai se tornar muito maior do que ele pode pagar, ou quando ele está desempregado ou percebe que a parcela não cabe mais no bolso dele. Porque a maioria das pessoas que vão adquirir um imóvel, elas não têm planejamento. Elas não fazem uma logística, elas compram por impulso e desconhecem, por exemplo, o INCC, que vai corrigindo as parcelas mensais e o saldo devedor ao final. Isso acaba se tornando uma bola de neve. Sigla de Índice Nacional da Construção Civil. Perfeito. Né? Ou seja, um indexador usado em muitos dos contratos de compra da casa própria. Como um tempo atrás era usado também o CUB, o Custo Unitário Básico do Sinduscom. É isso? Exatamente. Tá. E aí, em função do atraso, em função do desconhecimento de normas contratuais, em função de aspectos que possam parecer, à primeira vista, meramente econômicos, o consumidor se vê diante de uma situação de não conseguir arcar com um compromisso. Qual deve ser o passo a passo do processo do cara chegar na construtora e falar assim, não dá mais? Primeiro, ele tem que saber que o distrato, a rescisão de contrato, só pode se dar até a entrega das chaves. Ele recebeu as chaves, não cabe mais rescisão, porque o contrato já foi cumprido. Então, ele percebeu que não vai conseguir pagar, na hora ele tem que notificar a construtora por escrito, por e-mail, enviar uma notificação extrajudicial, enfim. A partir desse momento, dá-se por encerrado o contrato. Só que o consumidor ele tem uma grande desvantagem em negociar com a construtora. Então, o ideal é que ele busque um profissional especializado para isso. Porque a construtora, via de regra, sempre vai tentar ir contra o que diz a jurisprudência e a lei. Por exemplo, o consumidor não pode receber parcelado o que ele pagou, ele tem que receber em uma única parcela. Se a obra atrasou, 100% do que foi pago corrigido. Se a obra não atrasou, a jurisprudência entende de que 80% a 90% do que foi pago. Então, mas aí, Paulo, não são situações muito difusas? Quer dizer, o momento em que eu compro o imóvel e eu desisto da compra numa situação hipotética porque determinada obra atrasou. Não é diferente de eu comprar imóvel e desistir da compra porque eu não tive a capacidade de pagá-lo? Muito diferente. É isso que versa a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. No momento que a obra atrasou, e é importante frisar aqui, após 6 meses, porque a cláusula de 180 dias, que dá direito da construtora atrasar, já está pacificada, que é legal. Após 6 meses, então, ele vai fazer jus a ser restituído de 100%. Agora, se o consumidor ele adquiriu um bem, que é um sonho, ele vai devolver porque não conseguiu pagar, porque está desempregado, porque está passando dificuldade, não é justo que ele receba 100% do que pagou. Mas também não é justo que a construtora ela retenha mais do que 10%, 15%, porque a súmula 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo ela deixa claro que a construtora deve reter o que for necessário para manutenção da propaganda e gastos com a administração dessa transação comercial. Ou seja, nesse caso especificamente... No meu entendimento, 10%. Não há lei que diga a porcentagem, mas a jurisprudência tem entendido que 10% é um bom valor, porque ela vai ficar com o imóvel totalmente valorizado para vender depois. E aí, a partir do momento, seguindo aquilo que você estava nos explicando, Paulo, a partir do momento que o consumidor faz uma carta à construtora, notifica a construtora, dizendo que ele não tem mais condições de arcar
com a prestação daquele imóvel, a partir daquele instante, a construtora entende que o contrato está suspenso ou ela se vê no direito de poder recomercializar, inclusive, aquela unidade? O ideal é que ela procurasse alguém para realizar uma nova venda, mas não é isso que acontece. Infelizmente, hoje na prática, eu posso te garantir que a construtora ela continua enviando boletos, inclusive de condomínio, antes da entrega das chaves para os consumidores. Tá? É por isso que as demandas têm aumentado muito. Né? O ideal é que, a partir do momento que ele notificou, fosse rescindido o contrato. Mas não é isso que acontece. Essa notificação é importante porque, posteriormente, se for necessária uma ação na justiça, é pleiteada uma liminar para que a construtora se abstenha de realizar novas cobranças de parcelas vencidas ou vincendas e de negativar o nome do consumidor pelo inadimplemento dessas parcelas. A gente começou o programa falando se o efeito ele era de serviço ou mais econômico. A desistência da compra do imóvel na planta por problemas financeiros, ela é uma realidade que tem crescido no país. Por exemplo, a gente trouxe o número do ano passado, 5 bilhões de reais de volta às prateleiras, 40% das pessoas devolvendo os imóveis ou porque perderam o emprego, ou porque não tem condições de pagar, ou porque a construtora atrasou, tudo mais. A média histórica desse número, qual é? A média histórica realmente eu não vou conseguir te dizer, porque o país ele tem vários altos e baixos. Tá? Esse mercado ele sempre existiu, porque infelizmente o brasileiro não tem o costume de fazer o planejamento. Tá? Mas é claro que nos últimos 2 anos isso aumentou muito. Porque em 2014, mais ou menos, estava muito fácil adquirir crédito. Estava muito fácil, não tinham análises precisas, qualquer um conseguia comprar imóvel. E agora está vindo a conta disso. A oferta de crédito com critério é um dos elementos importantes a se observar. Sem dúvida, é muito importante. Muitas vezes as pessoas que não conseguiriam adquirir um imóvel hoje, elas conseguiram em 2014. E isso gera um efeito. Sem dúvida. Depois ele vai ter que fazer o distrato. E aí, a partir do momento que efetivamente o distrato se torna uma necessidade, algo imperativo, algo compulsório, os procedimentos verificados são notificar a construtora. Se a construtora faz de conta que não é com ela, como o senhor acabou de dizer, manda boleto, manda o condomínio e tudo mais, qual passa a ser a próxima etapa? Em primeiro lugar, o consumidor, de forma alguma, ele deve pagar o condomínio ou IPTU se não recebeu as chaves, porque ele não tem posse, tampouco propriedade. Tá? Próximo passo, procurar um advogado. Por quê? Esse advogado, desde que especializado, ele vai poder explicar qual que é o trâmite a ser seguido. No meu entendimento, após isso, com essa cartinha, ele deve pleitear uma liminar para que o consumidor não seja mais cobrado de nada, antes de começar a ação. E aí começa o trâmite processual, que ao contrário do que muitos acham, está bem mais célere, porque dia 18 de março desse ano entrou em vigor um novo Código de Processo Civil, que preza pela celeridade do trâmite. E essa celeridade significa o que na prática? Essa agilidade... Para a primeira instância, estimado, infelizmente não posso te falar isso com certeza, mas 10 meses, de 10 a 12 meses a sentença de primeira instância. Em segunda instância, mais ou menos o mesmo tempo. Então, em cerca de 2 anos, o processo inteiro. O processo inteiro está concluído? Sim. E aí não cabe nenhum tipo de recurso em Brasília? Cabem recursos, recurso extraordinário ou especial, desde que haja matéria para tanto, né? Para Brasília, não vai subir qualquer recurso, tem que ter uma matéria específica, tem que ser uma questão que afronte, por exemplo, a Constituição Federal ou Lei Federal. É mais difícil nesse tema, já que tem uma súmula, que é a do STJ que eu acabei de citar, que já trata sobre isso. A lei, quando você vai comprar uma caneta, vai comprar um relógio, vai comprar um carro, a lei tem um adendo que ela permite o chamado arrependimento, a desistência da compra. Até tecnicamente, eu não sei se a desistência e o arrependimento podem ser colocados no mesmo balaio. Gostaria que, à luz do direito, você nos explicasse isso. O arrependimento, o direito de arrependimento, está no 49 do Código de Defesa do Consumidor. E ele é perfeito, mas não para esse caso. Esse direito ele deve ser exercido quando? Por exemplo, você entrou na internet e comprou um tênis pela internet, uma compra não presencial. O tênis chegou e ele é menor do que o seu tamanho. Aí você vai ter 7 dias da data de entrega do produto para trocar. Nesse caso, você não está desistindo à luz do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma relação que está regida pela Lei de Incorporações, pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Só que você vai usar o artigo 53, que fala o seguinte: é expressamente vedada a retenção integral do que foi pago nos contratos de compra e venda pelo fornecedor, que é a construtora no caso. E sendo vedada? Sendo vedada, o consumidor ele tem que pleitear a devolução do que ele pagou, que é cerca de 90%, se a obra não atrasou. Uma questão interessante nesse sentido, Paulo, é a chamada
não chega a ser uma arbitragem, mas é aquela composição em que as partes se sentam à mesa. Isso é excelente. Só que hoje, qual é a questão aqui no Brasil? Vou falar abertamente. As grandes empresas, elas trabalham com um regime chamado provisão, que é excelente e tem que ter. Só que com base naquela provisão, algumas empresas, eu não vou generalizar aqui, não vou ser leviano, mas elas sabem que não compensa cumprir a lei. Porque a maioria dos consumidores, cerca de 3% é o que busca a justiça devidamente. A maioria não busca porque tem a ideia que a justiça é lenta, que é caro, não entende muito. Tá? Então, para essas empresas, ainda compensa cometer as abusividades, não ir com propostas razoáveis e deixar aí. Porque ela já construiu outro empreendimento, já vendeu, já lucrou, durante o processo ela vai conseguir pagar isso sem ter prejuízo. A provisão a que você se refere é uma provisão muito mais financeira, é uma de fluxo de logística, caixa. exatamente, é uma logística financeira. Então, ela vai saber, por exemplo, que no Tribunal de Justiça de São Paulo não compensa para ela fazer acordo. Esse é o português claro. Tá? Então, é muito boa ideia, instituída pelo novo Código de Processo Civil, mas ainda nós temos que ter um pouco mais de maturidade para utilizá-la. Em linhas gerais, se eu entendi o que você está nos explicando, em linhas gerais, o acordo para a construtora antes de ir para a justiça costuma ser melhor do que na justiça, é isso? Sim, só que eles esperam vir uma sentença para tentar de novo. Porque é verdade que o consumidor que está desistindo do imóvel, ele está apertado, ele está vivendo uma situação difícil. Então começa aquilo muito semelhante ao que alguns bancos fazem, uma pressão psicológica. Olha, você pagou 100 mil, eu te devolvo 30 agora, 40. Chegou a sentença, mandou eu devolver 90 mil reais, 90%. Olha, eu pago 80 agora para não recorrer. E assim vai, postergando e mexendo com a situação do consumidor, que muitas vezes adquiriu porque casou e está passando uma situação difícil. A gente ia conversar agora sobre a questão do cálculo dessa rescisão. Você falou que a ação leva até 2 anos. Com recurso e contra-recurso, você está falando aí... É um tempo estimado, né? Um tempo estimado de 2 anos. Então vamos tomar como seguinte parâmetro o seguinte. Você comprou um apartamento em 2013 e você pagou, ao longo de 2013 e em 2014, cerca de 50 mil reais. Para a gente falar num número redondo, Perfeito. 50 mil reais. Chegamos ao meio de 2014 e você parou de pagar. Você não tinha mais condição financeira para pagar. 2015 e 2016, a ação correndo, a construtora vai lhe fazer uma oferta para te devolver de 80%, 40 mil reais, a cerca de 35 mil reais, de 35 a 40 mil reais. E você vai pleitear na justiça a devolução 90%. de 90%, ou seja, de 45 mil reais. Esse valor, ele é ou não corrigido? Vou te explicar. Entrei com a ação na justiça. Naturalmente, que se eu paguei desde 2013, a correção deve ser feita desde 2013, porque quando a sentença vier, eu vou precisar de uma repotencialização dessa moeda. Os juros de mora, eles são desde a citação. Então, a partir do momento em que a construtora ela recebe a cartinha que ela está figurando no processo, começam a correr juros de mora. Vamos estimar aqui em 2 anos, 20%. Tá? A correção ela vai acontecer desde o desembolso, os juros de mora desde a citação. Então, esses 40 mil reais, eles já passaram muito. Né? Os 90%, eles na verdade ultrapassam até um pouquinho, vai para 100, né? Quando ele receber em uma única parcela. A correção desde o desembolso, juros desde a citação. E isso tem sido praticado? Sim, tem sido praticado. O que os consumidores não contam é que para ingressar em juízo, ele tem custos processuais também. Por exemplo, 1% do que ele está pedindo. Então, se ele está pedindo 50 mil reais, ele tem que pagar 500 reais. Ao final do processo, via de regra, ele deve receber tudo o que ele gastou processualmente da construtora. E fazendo todas as contas, o processo é o caminho mais seguro? Ele é o caminho mais viável? Enquanto as construtoras não apresentarem propostas factíveis e razoáveis, infelizmente ainda é. Não deveria ser, né? O processo é sempre mais moroso, mais custoso, mas ainda é. Tá. Vamos voltar. Quando alguém vai comprar um imóvel, quais são as principais pegadinhas contratuais que se devem observar? Primeiro ponto é a corretagem. Geralmente, quando a pessoa ingressa ao stand de vendas, que ela já sabia o que ia comprar, ela é abordada por vendedores, né? E ela acha que ela está pagando a entrada do imóvel, mas não, ela está pagando o serviço de corretagem, ou SAT, que é o Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária.
ela não está pagando a entrada do imóvel. Então lá ela já perde cerca de R$10.000, 10 a 20, dependendo do valor do imóvel. Depois disso, vai ser apresentado para ela a data de entrega do imóvel. Ela não sabe que tem a cláusula de 6 meses. Além disso, ela tem que verificar... Ela não sabe que tem a cláusula de 6 meses, explicando, ela não sabe o que o Paulo acabou de nos dizer, que existe, por força da legislação, uma tolerância de até 180 dias, Perfeito, assegurada por lei, para que a construtora entregue as chaves. Exemplo, se você comprou um imóvel e se esse imóvel estava hipoteticamente para lhe ser entregue no dia 1º de julho, a construtora tem o direito de lhe entregar sem nenhum ônus complementar até 1º de janeiro. Perfeito, perfeitamente. Ela não sabe que vai, por exemplo, sofrer uma correção às parcelas. E é isso que mata o consumidor. Não sabe o que é INCC. Após a entrega das chaves, geralmente, isso pode ser alterado, é o IGPM mais 1%. Então, despreparada, o que o consumidor deveria fazer? Ingressar ao stand de vendas, pegar o contrato e levar para casa. O que ele realmente faz? Vai lá e compra por impulso, assina diversos cheques e depois vai pagar a conta. E ao ler o contrato? Ao ler o contrato, as cláusulas de atraso, correção e data de entrega. Especialmente o memorial descritivo, que vem anexado em o quadro resumo, via de regra, o contrato e o memorial descritivo, para ver se realmente o que ele está adquirindo é o que foi prometido por aquele vendedor, que não é um corretor, pois não foi contratado para tanto. Os consumidores que procuram você, Paulo, eles ainda se sentem enganados? Pela construtora? É. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente aqueles que foram vítimas da entrega no atraso na obra. Mas os que não foram, que é o que a gente está tratando aqui, eles se sentem despreparados e desamparados. Porque no momento em que eles foram contratar, foi prometido um mar de rosas para ele. Depois, no distrato, eles querem devolver cerca de 10 a 20% do que foi pago. Se você pagou R$100.000 e vai receber 20% em 10 parcelas de 2, não tem como, é muito difícil. E há quem assine esse tipo de acordo por desinformação. Sem dúvida, sem dúvida. Quem devolveu um apartamento está passando dificuldades. Então, no momento, ao invés de procurar justiça, de buscar seus direitos, a pessoa tomada de emoção, ela assina qualquer coisa para se ver livre do problema e tentar sanar outros problemas. Na verdade, ela só está arrumando mais um. Agora, vamos também abordar um pouquinho dessa questão do atraso. Então, vamos supor que esse atraso passe de 180 dias. A partir do momento que o atraso passou de 180 dias, você tem um elemento legal que te permite rescindir o contrato? Sim, é a súmula 543. Importante deixar claro que uma súmula, ela, via de regra, tirando as súmulas vinculantes, que são aquelas emitidas pelo STF, não tem força de lei. Essa Mas súmula ela é do STJ ou do Tribunal de Justiça? Do STJ. Do STJ. Mas ela serve de orientação para os outros tribunais. O que diz a súmula? A partir do momento em que houve atraso na entrega, imediatamente o consumidor deve receber o valor integral que foi pago. Além desse valor, dificilmente uma obra vai atrasar 7 meses, né? Quando ela passa dos 6 meses, ela atrasa 10, 12, 2 anos. Além desse valor, nós entendemos, o Tribunal de Justiça ele lançou, de São Paulo, editou a súmula 162, que fala dos lucros cessantes, que é o aluguel que ele deveria receber pelo atraso da obra, que além de receber 100% do que foi pago, o consumidor faz jus a esse aluguel durante o período de atraso, tá? E, eventualmente, o dano moral, que não deve ser banalizado, mas nós temos um caso emblemático no escritório, que foi de um casal que comprou o apartamento, ficou desempregado, a obra atrasou muito, ele continuou pagando, a obra atrasou, teve que morar de favor na casa da mãe e a coautora estava grávida e ela perdeu o bebê. Então, não há valor para compensar isso, se você for pensar. É aí que entra o dano moral também. Não em todos os casos, claro. E essas taxas que são taxas que surgem no meio do caminho, às vezes, que muito se reclama sobre elas, dizendo que são taxas ilegais, que são taxas são taxas cobradas sem que elas tenham sido contratadas. Quão recorrente isso é? Muito, muito. Um exemplo agora é a taxa de corretagem e SAT, que está sendo tratada também no STJ. Uma informação muito importante é que hoje todos os processos, inclusive de rescisão, que contenham o pedido de restituição da corretagem do SAT, estão suspensos, porque o STJ tem a intenção de unificar o entendimento dele, se de fato é ou não legal a cobrança de SAT e corretagem,
qual é o tempo para você ser ressarcido disso. E o consumidor, então, tem que saber que se ele entrar na justiça, o processo dele vai ficar parado até que saia esse posicionamento do STJ. Paulo, uma coisa é a dimensão jurídica, e aí nós estamos falando da norma, do Certo. direito como algo que contempla normas, né, e as responsabilidades de parte a parte do contrato. Outra coisa é a dimensão econômica, mas existe uma terceira vertente aí nesse triângulo, que é a dimensão social. Quão sensível a construtora é a uma composição no sentido de chegar a um denominador comum com a outra parte? Vou te responder com sinceridade? Sempre. Pouquíssima. Por quê? Pouquíssimo. A construtora, ela infelizmente, por esse regime também de provisão que eu te falei, de estatística, logística, custo-benefício, ela enxerga o consumidor como um número. Por isso todos os contratos têm um número. Então ela apresenta na prática aquele calhamaço de papel, fulano de tal, número tal. Você entra no pedido, é atendido quando muito por um saque, a resposta é automática. Tá? Então ela vai fazer sempre o que está dentro da tabelinha dela de provisão. Não há sensibilidade na tratativa com a construtora. Volto a dizer que nós não temos nada, absolutamente nada contra as empresas da construção civil. Reitero sempre que é muito importante a área para a criação de empregos no país, mas infelizmente não há sensibilidade nenhuma. Tá. Quando inadimplente, eu acho que as pessoas querem saber também o seguinte: quais são os direitos assegurados a quem está inadimplente por força de uma doença, da perda de um emprego, por força de uma circunstância qualquer? Se a culpa não foi da construtora pela rescisão contratual, as pessoas elas têm que entender que a súmula 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo dá direito a ela a rescisão mesmo inadimplente. Tá? O direito que ela tem de receber de 80% a 90%, em uma única parcela, de forma alguma pode ser parcelada. Esse é o direito. Tá? Não há outros direitos. Se você está doente, etc. Se a culpa não foi da construtora, ela não pode ser penalizada a restituir 100%. Então, mas isso aí, Paulo, isso aí vai àquela máxima da lei no Brasil. Uma das críticas que o nosso país recebe, sobretudo no exterior, não é a questão de falta de lei. A complexidade jurídica brasileira, ela é muito discutida, inclusive. Sim. O Brasil tem muita lei, tem muita norma, tem muito código. O problema é o cumprimento e a eficácia dessa aplicabilidade. Ou seja, nesse caso... Na verdade, vou te dar um exemplo aqui, a súmula 543. Não são todos os tribunais que aplicam, e é uma súmula do STJ. É por isso que nós estamos agora com o projeto de lançar o Instituto Nacional de Direito Imobiliário para amparar essas pessoas, porque infelizmente não há um órgão regulador, né? A ação, ela é a última instância. Entrar com o processo é muito retrógrado, mas infelizmente é a única forma ainda de solucionar essa celeuma. A gente tem um bom caso, por exemplo, que eu não sei o quanto isso tem, um bom caso que envolve financiamento com bancos. O banco lança juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, e não é muito difícil ganhar uma ação nesse sentido, alegando a cobrança de juros sobrepostos. Isso, anastocismo. O que acontece é o seguinte, nesse caso específico, quando chega na parte de financiar com o banco, o consumidor já recebeu as chaves. Então ele não pode mais pedir o distrato. Aí o que ele tem que fazer? Procurar alguém para assumir essa dívida, ficar com o apartamento, receber uma parte de volta, ou procurar fazer a portabilidade dessa dívida com outro banco, cujas as taxas vão ser menores, enfim, que caiba no bolso dele. Paulo, pois não, pode falar. Desculpe. Eu acredito que a maior falha do brasileiro seja a falta de planejamento para adquirir o imóvel. Se ele sentasse e fizesse uma planilha, dificilmente ele ia ter esse tipo de problema. E isso ecoa na última... Exatamente, na parcela chaves, em pagar o que ele não consegue. Até porque nessa relação, a ponta mais fraca é a do consumidor. Perfeitamente. Né? Paulo, para a gente finalizar, fundamentalmente, os cuidados que se deve ter ao assinar um contrato e ao propor o distrato, ou seja, o rompimento desse contrato. Primeiro, o consumidor tem que saber que de forma alguma ele pode receber de forma parcelada o que foi pago. Tá? A restituição deve ser imediata. Se a obra atrasou, ele tem que receber 100%. Se não atrasou, de 80% a 90%. Tudo abaixo disso, geralmente, é abusivo e ilegal. E em relação à assinatura do contrato? Assinatura do contrato. Leve o contrato para casa, veja em casa. Se você não contratou um serviço de corretagem, não pague. Serviço de assessoria técnica imobiliária, a mesma coisa. Confira a correção das parcelas.
veja o índice que vai corrigir as parcelas de início e no final, a parcelas chaves. E fique atento, infelizmente as pessoas compram por impulso, isso não pode acontecer de forma alguma. Por força do desemprego, que chegou a 8,5% no ano passado, e do volume de queda do PIB brasileiro, da economia brasileira como um todo, o volume de distratos com as construtoras chegou a 41%. 41%, 4 a cada 10 consumidores devolveram os imóveis que compraram às construtoras. E isso fez com que se acumulasse 5 bilhões de reais que deveriam estar num setor que emprega bastante, que usa muito aço, que é muito importante para a teia da estrutura econômica. Esse setor teve 5 bilhões de reais em movimento que ele previa como um movimento econômico, que deixou de ser um movimento econômico por força desse cenário de recessão. Queria agradecer ao Paulo Roberto Picelli, advogado, valeu pelo bate-papo. A gente está à disposição aqui na TV Câmara. Wagner, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Você que está acompanhando o nosso programa, fique por aí que nós vamos falar sobre um outro assunto bem importante assim que a gente voltar. O número de queimadas no estado de São Paulo também vem crescendo muito e esse é o assunto do próximo bloco. De volta com o Espaço Livre, com um assunto seríssimo, muito difícil fazer uma análise dos números que a gente vai colocar para você que está em casa e para que você entenda a dimensão do problema que está posto. O estado de São Paulo teve neste mês de julho, no mês passado, portanto, o maior registro de queimadas em um mês desde o ano 2000. No mês de julho foram 687 casos de queimadas, ou seja, 361% sobre a comparação com julho do ano passado, quando foram registrados 149 casos. Para conversar conosco sobre o assunto, a gente recebe a partir de agora o Sérgio Marçom, que é coordenador de fiscalização ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Sérgio, obrigado pela presença, estamos à disposição. Obrigado, nós que agradecemos, Wagner. Sérgio, para a gente começar, esses dados são do INPE. Esses dados eles não têm, obviamente, nenhuma bandeira de cunho político. São dados que dizem respeito à forma como o brasileiro, os governos, as políticas públicas versam sobre os incêndios ambientais. Como combatê-los? Wagner, a gente precisa muito, além da interação governamental, dos diversos órgãos interagindo, né, que é o que fazemos no estado de São Paulo com a Operação Corta Fogo, a gente precisa essencialmente da cooperação do cidadão, né, da população, para ajudar a combater esses incêndios florestais, com atitudes conscientes, com auxílio na comunicação dessas ocorrências, para que os danos sejam os menores possíveis ao meio ambiente. O que você chama de cooperação? A cooperação é com atitudes que evitem a ocorrência de incêndios florestais. A gente tem aquelas já consagradas atitudes, como o lançamento de bitucas de cigarro, principalmente em rodovias, né, em áreas que acabam ficando secas às margens de rodovias, ou aquele pequeno agricultor que resolve eliminar determinado material da sua propriedade com pequenas queimadas, isso acaba fugindo do controle. Qualquer atitude antrópica, qualquer atitude do ser humano que possa ocasionar um incêndio florestal. Sérgio, você é biólogo, é isso? Sim, biólogo. Eu queria que você falasse sobre esses números. 687 casos no mês de julho, ou seja, 361% a mais do que em julho do ano passado e o mês com o maior número de incidência de queimadas desde o registro da série, em 2000. É isso? Exatamente, Wagner. Este número é um número que nos assustou, né? É um número que ele é devido a diversas circunstâncias. A gente diz que o fator climático é o que principalmente tem ocasionado esse aumento, né, em comparação com os demais anos, mas também há aqueles incêndios, como eu falei, por negligência, que acabam fugindo do controle. Então, para isso, a Operação Corta Fogo, desde o mês de abril, já vem com dados alarmantes, com números acima da série histórica. Por isso, antecipamos a operação para o mês de maio e estamos em alerta aí com todas as instituições participantes para evitar, combater esses incêndios e evitar maiores danos ao meio ambiente. A televisão mostra de forma recorrente, inclusive os canais internacionais, eles mostram aqueles episódios na Austrália, na Nova Zelândia, em Los Angeles, nos Estados Unidos,
incêndios ambientais que fogem do controle, que dizimam centenas de milhares de quilômetros, e aí a gente vê esses episódios têm se tornado recorrentes. Nós estamos entrando nessa agenda? Olha, hoje nós estamos, digamos assim, sob controle. A gente não tem, até hoje, incêndios daquela magnitude que a gente vê na Califórnia, na Austrália, né, atingindo inclusive áreas com população, habitações. A gente tem uma característica diferente aqui no campo e na região metropolitana de São Paulo especialmente, em que os incêndios eles são essencialmente de ocorrência em área rural, então áreas pouco populosas, né? Mas é importante ficar o alerta para que a gente, com atitudes conscientes, evite que a gente chegue o mais próximo possível disso, que seria algo muito danoso. Como atua a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria? A coordenadoria atua no planejamento e na gestão da fiscalização ambiental do Estado de São Paulo, né, e uma das linhas de ação é o combate a incêndios florestais, né, cuja operação integrada, que é coordenada pela Secretaria, se chama Operação Corta Fogo, né, e congrega aí 3 secretarias de Estado, diversos órgãos como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar Ambiental, CETESB, os órgãos gestores das unidades de conservação, os parques, né, agindo em sinergia para que com diversas ações a gente consiga, primeiro, prevenir os incêndios florestais, né, de uma forma transversal, todos os órgãos atuam nessa forma, fazer o monitoramento e o acompanhamento da série histórica, como a gente tem, a fiscalização, né, o controle disso, e também o combate aos incêndios de forma integrada entre todos esses agentes. Nessa atividade, vocês têm uma parceria com os outros órgãos, seguramente você tem contato com a Polícia Militar Ambiental. Certamente, nosso principal parceiro. O principal parceiro da coordenadoria é a Polícia Militar Ambiental. Certamente. Quais os relatos que vocês ouvem da Polícia Militar Ambiental no sentido dessa falta de consciência? A polícia é quem atende inicialmente as primeiras ocorrências em campo, especialmente aquelas que são denunciadas como criminosas, né, onde há necessidade de uma fiscalização. A principal relato que é trazido pela polícia é que os casos são ou por negligência, né, ou muitas vezes incêndios criminosos, né, como represálias, incêndios que acabam fugindo do controle muitas vezes. Então, de novo, fica o alerta, fica o apelo para a população evitar qualquer tipo de atividade que pode ocasionar o incêndio florestal, um fogo fora de controle, mas a polícia está sempre de olho. Uma ocorrência muito comum também, Wagner, é a questão dos balões, né, nessa época junina e se estendendo aí pelo período de julho. Ela também é um fator agravante, porque os balões acabam caindo em local incerto quando possuem fogo, e esses locais, muitas vezes de difícil acesso, acabam pegando fogo e esse fogo atingindo matas, áreas preservadas, né? Some-se a isso que nós estamos no mês de agosto, há um mês e pouco ainda da primavera. E Exato. O outono é uma estação predominantemente seca. Sim. A gente está hoje, digamos, no início do período mais crítico por nós tratado, que é aquele onde há um acúmulo já da estação seca, muito pouca chuva durante esse período de outono e início de inverno. Então é o período em que estamos em alerta máximo, né, porque a vegetação, os campos estão secos e a qualquer atividade que possa ocasionar fogo, realmente isso se alastra com uma velocidade muito grande, né? Bom, agora eu queria conversar com o Sérgio Marçom, que é um biólogo, esquecendo um pouco essa questão da sua atuação na Secretaria do Meio Ambiente. De modo geral, o problema que a gente sente, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco com um advogado, numa questão imobiliária. Não falta no Brasil uma ou outra lei. A questão do Brasil não é de vazio regulatório. A lei existe. A questão parece ser muito mais de cumprimento da lei. Na área ambiental também se pode chegar a essa conclusão ou ela é leviana? Também se pode chegar, né, em linhas gerais, a essa conclusão. Apesar da legislação ambiental ser muito recente, né, digamos assim, ela é toda da década de 80, 90 para cá, isso vem se regulamentando um pouco melhor. A gente tem, sim, praticamente todas as atividades hoje regradas pela legislação, mas o que a gente tem talvez seja uma falta de costume, né, de adaptação da população a essas novas regras, né? São muitas atividades, essas atividades de contato do homem com o meio ambiente que estão aí há décadas, séculos, né?
e a gente precisa ainda se readaptar à nova normativa ambiental que está aí posta. Vocês editam cartilhas para pequenos agricultores? Vocês dão dicas práticas para que isso não aconteça? Sim, a gente trabalha na forma... A prevenção é a nossa principal bandeira, né? Na Operação Corta Fogo. A gente utiliza as redes sociais para fazer isso, mas também edita materiais. Qual é a fanpage de vocês? Facebook/Operação Corta Fogo. Operação Corta Fogo. Operação Corta Fogo, você encontra a gente lá, informações, vídeos os mais diversos para prevenir e evitar incêndios florestais. Fica o convite, portanto, veja esses conteúdos, vídeos, informações preparados aí pela Secretaria do Meio Ambiente sobre a Operação Corta Fogo. facebook.com/operação sem o C cedilha e sem o tio no A, Operação Corta Fogo. Além disso, há uma cartilha entregue pela Secretaria, pela Coordenadoria e pela Polícia Ambiental, que dá regras de como utilizar os recursos naturais de forma sustentável, inclusive como evitar incêndios florestais, né, e condutas que podem levar a incêndios florestais. Eu dei aqui no início do programa os números do mês de julho, Sim. dizendo que eles cresceram 361% sobre julho do ano passado. Saltaram de 149 casos para 687 casos. Se a gente pegar o ano de 2016, o acumulado também é expressivo. São 142% mais registros do que no ano passado. Ou seja, alguma coisa parece fora da ordem no que diz respeito à conduta individual. Tanto a conduta individual é uma somatória, a gente fala, né? Tanto a conduta individual quanto as condições climáticas extremas. Não é uma questão de falta de chuvas, muitas vezes, é uma questão de distribuição irregular das chuvas. Quando essa chuva ela acaba caindo de forma regular durante os dias e meses, o solo fica menos tempo seco, muito mais tempo úmido e acaba diminuindo a possibilidade de incêndios. Mas quando há períodos muito secos, como abril, que praticamente não choveu, julho, que choveu muito pouco, as ocorrências acabam se avolumando. Sérgio, qual é a maior dificuldade no controle de um incêndio ambiental, tecnicamente? Olha, acho que tecnicamente é o acesso à área, quando de incêndios florestais, é o acesso à área onde está ocorrendo o incêndio. Esses incêndios que vocês registraram, vocês têm um coeficiente do volume desses incêndios que ocorreram às margens de rodovias? Nós não temos esse dado ainda calculado, toda essa totalização é feita ao final da operação, né? Isso é georreferenciado e a gente acaba obtendo as coordenadas de onde os focos de incêndios estão. A gente tem hoje dados relacionados a unidades de conservação, que são áreas florestais, áreas protegidas ambientais, né? Quais são os lugares no estado de São Paulo em que eles têm se tornado preocupantemente mais intensos? Ah, sim. As regiões administrativas de Franca, Sorocaba e Campinas são aquelas que temos os dados mais alarmantes, os aumentos percentuais mais alarmantes, né? Então, vale o alerta especialmente para as populações dessas regiões, né? Campinas, Sorocaba e Franca. A gente viu também um crescimento expressivo no número de ocorrências em cidades da região metropolitana, como Mogi das Cruzes. Sim, sim. Por quê? Eu acho que pelo adensamento populacional, Wagner, e isso se deve especialmente a uma atividade que a gente tem falado rotineiramente, que é a atividade, né, de balões. Eles acabam, por conta dos ventos, sendo soltos na região metropolitana e acabam atingindo essas regiões mais periféricas, distantes um pouco, onde existem matas ainda e acaba acontecendo os incêndios. Vez por outra, a gente ouve ilações, e aí é preciso ter muita responsabilidade com isso, até porque não é o caso aqui, de que alguns desses incêndios são cometidos de forma dolosa por interesse imobiliário. Você acredita que isso possa efetivamente acontecer, em que pese o fato de que algumas áreas são públicas e não há como reverter isso? Como é que é essa questão para vocês lá? Para nós, apesar de ilações, né, nas ocorrências de fato, não nos chegam relatos de que o interesse imobiliário estaria por trás desse tipo de ocorrência, Wagner. O que a gente tem realmente são incêndios que fogem do controle e oriundos de atividades antrópicas que acabam, por negligência, ocasionando incêndios florestais. As principais recomendações que vocês dão para o público, quais são? O público em geral é o seguinte: se você for pretende fazer, o produtor rural especialmente, pretende fazer uso de fogo, né, na sua propriedade, consulte o órgão licenciador. A Prefeitura, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, que é quem pode orientar e, em casos excepcionais, conceder autorizações para queimada.
e para as populações urbanas, evitar qualquer tipo de atividade que possa ocasionar, né, em áreas periurbanas, a incêndios florestais. Você citou a questão dos balões e no início do programa, Sérgio, você falou sobre a questão que envolve as pontas de cigarro em rodovias. Elas são realmente um fator de muita preocupação? São, por incrível que pareça, tem gente que ainda acredita que não. Você joga uma bituca de cigarro, não, a possibilidade é mínima dela ocasionar um incêndio, mas se ela cai numa vegetação que por semanas está seca, com a ação do vento, e aquilo tem ingredientes ali que não deixam aquela bituca se apagar, uma brasa pode ocasionar sim um incêndio que pode sair do controle. Do ponto de vista da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, essa operação corta-fogo, ela é delimitada? Ela ocorre durante um determinado período com mais intensidade ou ela é contínua? Perfeito. Ela é delimitada, especialmente entre os meses de junho e outubro, né? Este ano, devido às ocorrências que logo no começo do ano já cresceram bastante, a gente antecipou um pouco para que a mobilização possa dar conta, combater com mais efetividade essas ocorrências. Está falando, portanto, de um período de 5 meses, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Exatamente, que é o período marcante da estiagem, né? O período de baixo índice de chuvas, né, baixo nível pluviométrico, consequentemente mais propensão a esses incêndios. Exatamente, e também o período junino, que é um período um pouco mais crítico. Tá. O Ministério do Meio Ambiente diz que, na maioria dos casos, as queimadas decorrem do uso incorreto do fogo para renovação de pastagens. Também no estado de São Paulo, esse é um problema? Esse é um problema que vem diminuindo, na verdade, né? Ele foi um problema muito maior tempos atrás, mas aqui a gente tem cada vez mais o proprietário se conscientizando que essa não é a forma mais ambientalmente correta de fazer a renovação do seu pasto. Mas ainda assim é um problema ocorrente aqui. Ainda no que a gente falou aqui da questão da ilação, do mercado imobiliário e tudo mais, ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente, existe uma questão de uma certa ação que pode ser criminosa em represália à criação de unidades de conservação. Ou seja, isso também é algo que eles observam, que há casos de queimadas que começam como uma espécie de represália à criação de unidades de conservação. Sim, aqui no estado de São Paulo, como as nossas unidades de conservação, as de maior extensão, estão todas em áreas serranas, na Serra do Mar, né? A gente tem menor, e já são muito mais antigas, né? A gente tem esse tipo de ocorrência muito mais minimizado. E do ponto de vista da atuação dos bombeiros, o que devemos destacar? Olha, os bombeiros são a principal forma de contato do cidadão, talvez, para denúncia, informação de um incêndio florestal, né? É ligar para 193, informar endereço ou coordenadas, para que esse combate seja organizado da melhor forma possível. Também é um parceiro importantíssimo da operação, que é quem coordena os trabalhos de combate. E o papel da Defesa Civil? A Defesa Civil especialmente trabalha na prevenção, né? A partir do treinamento de brigadistas em oficinas espalhadas por todo o estado, né? Brigadistas municipais, né? Indicados pelos municípios, e forma essa mão de obra, essa massa que pode auxiliar no combate a incêndios florestais. Então é na parte de prevenção e treinamento. Do ponto de vista da agenda ambiental, da fiscalização ambiental aqui na América Latina, essa agenda temática voltada para o meio ambiente no sentido estrito do termo, em que estágio o Brasil está em relação aos seus vizinhos latino-americanos? Eu acho que em termos vamos dizer, de incêndios, né? Há um outro país, o Chile, que é um país muito organizado pelo número de ocorrências que tem lá. Mas o Brasil, em termos de divisão temática, eu acho que está avançado e é expoente na América do Sul nesse sentido. Como é que é a parceria de vocês, da coordenadoria, com o DPRN, Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, e com o DUSME, o Departamento de Uso do Solo Metropolitano? Na verdade, esses são órgãos que foram, a partir de uma reorganização da Secretaria, né, incorporadas às suas atividades, né, de licenciamento, especialmente, à Companhia Ambiental, que é a CETESB, né, e a relação é super estreita. A CETESB faz toda a parte de licenciamento ambiental e a coordenadoria, junto com o policiamento ambiental, é quem majoritariamente fiscaliza essas atividades em campo. O principal problema, Sérgio, para a gente encerrar, continua sendo, então, a questão do comportamento individual, da falta de uma consciência coletiva. Eu diria que sim, Wagner. Se eu fosse apontar o principal vilão da ocorrência de incêndios florestais,
em termos de ação, é o próprio homem, né? A gente tem as condições climáticas, que é algo imponderável, incontrolável, mas isso sozinho não ocasiona incêndios florestais. Há sim uma ação negligente, muitas vezes, e algumas vezes dolosas, né, do próprio homem nesses incêndios. Aqueles incêndios em torres de iluminação, próximos a torres de iluminação, à beira de rodovias, ou a questão de raios, isso é bem mais raro? Bem mais raro, Casos fortuitos, com acidentes de ocorrência natural, são mais raros, apesar de a gente saber que acontecem, mas eu acho que o fator humano é o principal. Legal. Sérgio, eu queria agradecer você pela atenção. A gente conversou com o Sérgio Marçom, que é coordenador de fiscalização ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, falando sobre o número de casos de queimadas neste mês de julho, no mês passado, portanto, esse número saltou para 687 casos. Regiões como Iaras, na área de Itapetininga, ou Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, lideraram o ranking, mas você citou a área de Sorocaba, a área de Campinas, como áreas que permanentemente inspiram cuidados. Exatamente. Essas são as áreas que hoje, isoladamente, têm o seu percentual mais elevado. Sérgio, a gente está à disposição aqui na TV Câmara. Queria agradecer a atenção, dizer que a gente está à disposição para tematizar esse assunto, que é um assunto importante, relevante, que envolve cidadania, que envolve principalmente consciência ambiental. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar o trabalho e informar um pouco mais a população sobre como evitar esse tipo de incêndio. Legal. Obrigado a você que nos acompanhou, portanto, nessa edição do Espaço Livre. A gente continua com a programação da TV Câmara. Obrigado pela atenção. Continue nos acompanhando. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.